Nas profundidades do Rio Negro, onde as águas fluem escuras como o veludo da noite amazônica, existe uma criatura envolta em mistério e encantamento. Dizem os pajés das comunidades ribeirinhas que naquela região, coberta por uma densa floresta de igapós e matas de várzea, habita um ser que pertence a dois mundos, o das águas e o dos homens. A história que vou contar é antiga, tão antiga quanto as raízes das castanheiras milenares que margeiam os igarapés, tão antiga quanto o canto dos botos cor-de-rosa que ecoam pelas madrugadas úmidas. Os antigos contam que há muitos séculos, quando a lua cheia se ergue no firmamento da floresta amazônica, iluminando a copa das sumaúmas com sua luz prateada, algo extraordinário acontece nas comunidades ribeirinhas. Era uma quinta-feira à noite quando Yara e suas amigas se preparavam para a festa de celebração na comunidade do Encontro das Águas. As meninas ajustavam seus vestidos coloridos, tecidos com cores que imitavam o brilho das asas dos tucanos e das araras vermelhas. Os cabelos foram penteados com óleos aromáticos de buriti, que emanavam o perfume docíssimo das matas. No porto da comunidade, próximo à igreja construída com madeira de açaí, barcos enfeitados com flores de Vitória Régia, ancorados, esperavam carregar os dançarinos. Aquela noite, porém, era diferente. A lua surgia inteira no horizonte, redonda e luminosa, como um olho de onça observando tudo de cima. Os pássaros noturnos da floresta cantavam suas músicas estranhas. Os bacuraus grasniam seus chamados melancólicos. As corujas bufo faziam seus sons profundos que ecoavam entre os troncos imensos das árvores. Até os grilos e as pererecas pareciam saber que algo inusitado iria acontecer. O festival começou cedo, logo que o sol se mergulhou nas águas do rio, deixando um rastro de ouro e púrpura no céu. Os tambores começaram a bater, as flautas de barro e madeira soaram suas melodias, e logo os casais iniciaram a dança. As mulheres moviam os corpos acompanhando o ritmo das danças ribeirinhas, aqueles movimentos ancestrais que trazem em si a essência da floresta. Yara era a mais bela das moças daquela comunidade. Seus olhos eram escuros como as águas profundas do igarapé. Seus cabelos longos e negros caíam sobre os ombros como as raízes aéreas das figueiras que pendem dos ramos das árvores. Sua pele tinha o tom do mel de jatobá, e quando dançava, era como se a própria floresta se movesse através dela. Ao seu lado dançava sua amiga Yara, de sorriso contagiante, e Mayra, cuja voz era tão bonita quanto o canto do sabiá laranjeira. Enquanto dançavam sob a luz da lua cheia que penetrava através da floresta, refletindo-se nas águas como se fosse um caminho de prata, um estranho chegou à festa. Ninguém o vira chegar. De repente, ele apenas estava ali, parado à beira do terreiro onde os casais dançavam. Era um homem extraordinariamente belo. Sua pele brilhava como o brilho do rio ao amanhecer. Seus olhos, grandes e azulados, refletiam a luz lunar como os olhos do boto cor-de-rosa, que é conhecido por ser o animal mais inteligente das águas. Ele vestia uma roupa branca imaculada, tão branca quanto a nuvem de algodão que flutua sobre a floresta nos dias quentes. Seu chapéu era de palha branca, tecido finamente, com desenhos que pareciam estar em movimento constante, formando espirais e figuras que faziam os olhos dançarem ao contemplá-lo. O desconhecido tinha uma beleza que não era exatamente humana. Havia algo nele que parecia vir de outro lugar, de profundidades desconhecidas. Quando se movia, era com uma graça fluida, como se nadasse através do ar em vez de caminhar nele. Os músicos, ao verem o estranho, sentiram um arrepio. Alguns deles reconheceram algo na figura daquele homem. Havia uma familiaridade no seu olhar que ecoava as lendas antigas contadas pelos avós ao redor do fogo, histórias sussurradas para afastar as crianças das margens do rio em certas noites perigosas. Mas foi tarde demais para prevenir o que viria a seguir. Em uma noite de lua cheia, a festa da comunidade ribeirinha vibrava ao som da sanfona e da viola. As luzes das lamparinas dançavam com as sombras das grandes árvores, enquanto a floresta amazônica assistia em silêncio. De repente, um homem misterioso surgiu das sombras da mata. Vestia-se todo de branco, com um chapéu de palha que escondia parte de seu rosto, mas não seus olhos, que brilhavam com um azul profundo, como as águas do Rio Negro. O desconhecido caminhou até o centro da festa e estendeu a mão para Yara, a moça mais bonita do lugar.
Seu sorriso era cativante como o amanhecer amazônico, quando os colibris beijam as flores e os papagaios colorem o céu. Yara, hipnotizada, aceitou o convite. A pele dele era fria, como a água de um igarapé, e seus dedos tinham uma textura lisa, quase como a de um peixe. Eles dançaram, e o mundo ao redor pareceu desaparecer. Seus movimentos eram sincronizados e ágeis, como os de uma onça pulando entre os galhos. Ele sussurrava em seu ouvido, com uma voz que soava como o trovão distante antes da chuva, falando de segredos das profundezas do rio, de salões subaquáticos de cristal, onde os botos dançam. A melodia mudou, e ele se afastou, deixando Yara em um transe sonhador. O estranho, então, dançou com todas as outras moças bonitas da festa. Yara, Mayra, Lunara, Tchana. Para cada uma, ele sussurrava promessas e segredos, girando-as sob a luz da lua. Enquanto isso, a floresta parecia inquieta. Os socós gritavam alertas, as corujas piavam lamentos e até os jacarés nas margens se agitavam, como se sentissem um perigo iminente. Conforme o sol começava a pintar o horizonte com as cores de um tucano, o homem misterioso simplesmente desapareceu. Num piscar de olhos, ele se foi, deixando apenas o vazio. Yara e as outras moças despertaram do transe, confusas e com o corpo coberto de orvalho. O sonho havia acabado. Mas a sensação daquela dança encantada e as cicatrizes invisíveis em seus corações permaneceriam para sempre, como uma lembrança do Boto, o encantador das águas. Nos dias que se seguiram, uma mudança sutil ocorreu com as meninas que haviam dançado com o estranho naquela noite de lua cheia. Elas se tornaram inquietas, como se uma parte delas tivesse ficado naquela festa, ou talvez tivesse entrado em outro lugar, em dimensões que seus olhos humanos não conseguiam enxergar. Yara era a mais afetada. Ela passou a ficar acordada à noite, olhando pela janela de sua casa de palafita para as águas do Rio Negro. Seus olhos seguiam o movimento das águas escuras, procurando por algo que não conseguia nomear. Nos dias seguintes, ela começou a caminhar sozinha pela margem do rio, ignorando os avisos de sua mãe sobre os perigos que a espreita, os jacarés que dormem invisíveis nas margens, as piranhas que se movem em cardumes silenciosos, as serpentes que descansam entre as raízes. Yara ficava deitada em sua rede, o olhar fixo no teto de palha de sua casa, recusando-se a comer. Seu corpo enfraquecia, mas seus olhos permaneciam brilhantes, como se estivessem vendo coisas que os outros não conseguiam ver. Ela murmurava palavras em uma língua que ninguém conseguia compreender, palavras que lembravam os sons dos botos quando comunicavam-se sob a água. Mayra corria para o rio toda noite, como puxada por uma corda invisível. Seus pais tentaram prendê-la, mas ela era forte como a onça e determinada como o caçador em busca de sua presa. Ela gritava pedindo para ser liberada, chamando por um nome que soava como Iurupê, a palavra antiga para o boto nas línguas indígenas. Os pais destas meninas procuraram os pajés e curandeiros da região, desesperados. Contaram sobre a noite da festa, sobre o estranho lindo vestido de branco, sobre o chapéu de palha que tinha desenhos hipnotizantes. Os pajés ouviram em silêncio, seus rostos enrugados, mostrando expressões de preocupação profunda. Conheciam aquela história. Seus avós a conheciam, e os avós dos seus avós também. "É o Boto", disseram os pajés gravemente. "O Boto do Rio Negro despertou e veio buscar as mais belas de nossa comunidade. Ele está os levando consigo, puxando-os para baixo, para o reino subaquático onde habitam os mistérios da floresta." O pajé mais velho da comunidade, aquele chamado Tupã, e que era conhecido como o homem que conversava com os espíritos da floresta, reuniu os anciãos e os curandeiros. Eles se encontraram durante a noite, ao redor de um fogo sagrado construído com madeira de breu que queimava com uma chama que parecia conter todas as cores: azul como a asa do arara azul, vermelho como o bico do tucano, dourado como a luz que penetra a floresta pela manhã. Os tambores foram trazidos.
Antigos instrumentos feitos com a pele de animais da floresta, com madeira de pau-d'arco, com sons que ecoavam os batidas do coração da própria natureza. As sementes de tucum foram agitadas, criando um som de chuva. As flautas de osso de jaguar foram tocadas, emitindo notas que pareciam vir de outro mundo. "Precisamos fazer o ritual de desencantamento", explicou Tupã aos pais das meninas. "Precisamos chamar os espíritos da floresta, invocar a proteção do Curupai, o protetor das florestas, e quebrar o encanto que o Boto lançou sobre nossas meninas." O ritual começaria na próxima lua cheia, quando o Boto provavelmente voltaria para buscar novamente suas vítimas. Era uma corrida contra o tempo, pois a cada noite que passava, as meninas ficavam mais fracas, mais distantes, seus corpos permanecendo na terra, mas suas almas sendo lentamente puxadas para as profundezas das águas negras. Naquela noite anterior ao ritual, uma estranha calma tomou conta da floresta. Os pássaros noturnos silenciaram. Os grilos e pererecas cessaram seus cantos. Os jacarés desapareceram das margens. Era como se a própria natureza aguardasse, respirando junto com o mundo humano, esperando pelo confronto que estava por vir. As meninas encantadas permaneceram em um grande galpão construído para o ritual. Yara estava deitada em uma maca, seu corpo coberto por folhas sagradas, folhas do tucupi, que, segundo a tradição indígena, tinha poder de proteção. Yara, Mayra e as outras meninas também foram colocadas ali, em um círculo ao redor de um fogo sagrado. Quando a lua cheia subiu no céu, cobrindo a floresta com sua luz etérea, o ritual começou. Os tambores ecoavam suas batidas pulsantes, e os curandeiros começaram a cantar em língua ancestral, aquela que falam os espíritos das árvores velhas e os orixás das águas. Todos ao redor do fogo dançavam, seus corpos se movendo em sincronismo com o pulso da floresta. E então, como uma névoa que emergia das próprias águas, o Boto apareceu. Mas desta vez, não estava sozinho. Consigo vinha uma criatura de beleza perturbadora e poder quase palpável. Seus olhos brilhavam com uma inteligência primordial, e ao seu redor, o ar parecia distorcer. Ele se posicionou no limite da luz do fogo, fora do alcance das chamas sagradas. "Devolvam-me as minhas!" gritou com uma voz que era ao mesmo tempo masculina e continha o som da água correndo. "Elas me pertencem, suas almas já dançam comigo nas profundezas." Os curandeiros continuaram seu cântico, aumentando o volume, invocando o poder dos antigos, chamando os espíritos protetores da floresta. Um por um, os animais começaram a aparecer ao redor do fogo, como se respondessem ao chamado ancestral. Jaguares moviam-se nas sombras, suas manchas brilhando como constelações. Serpentes grandes ondulavam através da terra. Pássaros da floresta, araras, papagaios, tucanos, pousavam nas árvores, seus gritos misturando-se ao cântico. O Boto recuava, mas relutantemente, como se a própria floresta estivesse o forçando para fora do círculo de proteção. A luz do fogo sagrado parecia queimá-lo, não em carne e sangue, mas em espírito, revogando seu poder de encantamento. Tupã, o pajé mais velho, levantou-se e apontou um ramo de pau-d'arco para o Boto. "Pelo poder da floresta, pelo poder dos antigos, pelo poder do jaguar que foi antes dos jaguares, da cobra que foi antes das cobras, da água que foi antes de toda a criação, declaro este encantamento revogado." Enquanto isso, as meninas começaram a se mexer. Uma a uma, despertaram de seu transe como se acordassem de um longo sono. Yara abriu os olhos, e a primeira coisa que viu foi a luz reconfortante do fogo sagrado. Lágrimas escorreram pelo seu rosto quando se deu conta de que havia sido libertada. O Boto emitiu um grito que era ao mesmo tempo de raiva e de dor. Um grito que fez todos os animais da floresta ao redor recuarem. Seu corpo começou a se distorcer, sua forma humana enfraquecendo, perdendo solidez. Com um último grito angustioso, ele se transformou em uma massa de água que escorreu para o chão e desapareceu como se fosse absorvida pela própria terra.
Voltará! Gritou Tupã após os curandeiros cessarem seu cântico. O boto sempre voltará, pois ele é tão antigo quanto o rio, tão eterno quanto a floresta. Mas enquanto os nossos rituais forem realizados, enquanto lembrarmos dos ensinamentos dos antigos, nossas meninas estarão protegidas. O legado da lenda, as meninas foram salvas naquela noite, mas nunca foram as mesmas. Yara carregaria para sempre a marca daquele encantamento nos olhos, um brilho especial que indicava que ela havia tocado o mundo sobrenatural e havia retornado. Yara aprendeu a língua do rio e disse que conseguia comunicar-se com os botos de forma que nenhum outro humano conseguia. Mayra tornou-se ela própria uma curandeira, ajudando a preservar o conhecimento do ritual que a salvara. A comunidade nunca mais esqueceu. A cada lua cheia, as famílias se reuniam e reforçavam as proteções de suas casas. Os curandeiros mantinham sempre preparadas as folhas sagradas, os tambores permaneciam prontos, as palavras antigas eram repetidas para que nunca fossem esquecidas. E nas noites de lua cheia, quando a floresta amazônica se torna ainda mais misteriosa e as águas do Rio Negro refletem a luz lunar em padrões hipnotizantes, os homens e mulheres da comunidade frequentemente veem uma forma pálida que emerge das profundezas. Um boto branco diferente de qualquer outro. Seus olhos brilham com uma inteligência humana e dizem que ele ainda tenta tentar sua sorte. Mas os rituais antigos mantêm-no afastado. Porque essa é a natureza da floresta amazônica, menos um lugar onde o natural e o sobrenatural dançam juntos. Onde os espíritos dos rios e das árvores antigas ainda podem alcançar quem não está preparado. Um lugar onde a beleza e o perigo caminham lado a lado. Onde uma simples dança em uma noite de lua cheia pode significar a libertação ou desaparecimento eterno nas águas profundas e misteriosas. Os pais aconselhavam seus filhos a ficarem longe dos rios em noites de lua cheia, mas nos corações dos jovens, especialmente dos jovens do coração ousado, a lenda do boto permanecia como um sussurro tentador, uma história de beleza perigosa, de amor impossível de um mundo além do conhecimento humano que chamava através das águas negras. E assim, a floresta amazônica continuava seus ciclos eternos, guardando seus segredos nas profundezas, sussurrando suas lendas ao vento que sopra entre as copas das sumaúmas, contando histórias que começam com uma dança sob a lua e terminam com desaparecimentos nas águas que refletem as estrelas do céu. Fim